Há dois livros bem interessantes, não são livros bíblicos, mas um foi escrito por um jesuíta, que é Dr. Malachi Martin. E esse livro se chama As Chaves deste Sangue. É um livro assim, bem grosso. E esse livro, As Chaves deste Sangue, trata de demonstrar, do ponto de vista católico, jesuíta, que o que tem direito a governar o mundo é o Papa. E no livro As Chaves deste Sangue, diz que há 3 concorrentes pelo controle do mundo, na arena do jogo. E ele chama de o grande jogo do milênio. Quem governará no novo milênio? Ele se refere agora no milênio que estamos. Quem vai governar o mundo? E diz que há 3 no jogo. Haverá qual dos 3 vai ganhar o jogo do domínio do mundo? E segundo esse autor jesuíta, os 3 que estavam concorrendo pelo domínio do mundo eram o comunismo, a Rússia, ou o bloco soviético, os Estados Unidos, com o imperialismo Yankee, e o Vaticano, que é o que tem o direito de governar o mundo, porque Deus deu ao Papa o direito de ser o governante do mundo em seu nome. Isso é o que diz o livro jesuíta. Eles creem que o Papa é o verdadeiro herdeiro do domínio do mundo e que ele é que tem o direito das chaves. Sabe o que é o direito das chaves? Por isso que chama as chaves deste sangue. Sangue porque terá morte, lutas e mortes. Tem que eliminar até que fique o que será o dono do mundo. Ok? Mas as chaves se referem às 2 chaves que estão no escudo papal. O escudo papal tem uma tiara, que falamos nesta manhã sobre a tiara, e tem 2 chaves cruzadas. Supostamente a Igreja Católica tem as chaves que Jesus deu a Pedro. A ti te darei as chaves do reino dos céus. A Igreja Católica ensina através de Santo Agostinho, um grande teólogo católico, que escreveu um livro famoso até o dia de hoje, A Cidade de Deus. E nesse livro, Santo Agostinho ensina o poder das chaves. E o que é o poder das chaves? É que quando Jesus deu a Pedro as chaves, eram 2 chaves. Uma era para dirigir o reino celestial ou espiritual. E o Papa tem essa chave porque é o sucessor de Pedro. Jesus deu a Pedro essa chave. E o Papa tem o direito de controlar o mundo espiritual. Quer dizer, as chaves do reino dos céus. Quem entra no céu e quem não entra no céu. Isso quem decide é o Papa. Veja que pretensão, né? E a outra chave é de dirigir o mundo, porque os reinos deste mundo têm que chegar a serem de Cristo, porque ele é o herdeiro do mundo. E quem Cristo deixou como seu representante, segundo a Igreja Católica, foi Pedro. E aos sucessores de Pedro, os papas, é o que tem direito de governar o mundo. Isso é basicamente o que diz o livro jesuíta, escrito pelo autor que escreveu a história dos jesuítas, porque Malachi Martin, que é um doutor em teologia pela Universidade do Vaticano, é também um jesuíta e é doutor pela Universidade de Loyola, também jesuíta. E ele escreveu o livro A História dos Jesuítas, a biografia, a história dos jesuítas, mas o outro livro famoso que ele escreveu, lá pela década dos anos 80, já é um livro velho, já tem uns 40 anos, mas
quando ele escreveu isso, estava quente, porque existia a Guerra Fria entre os Estados Unidos e entre a Rússia, o bloco soviético. E ele disse: o que tem direito de governar é o Vaticano. Mas na altura havia 3 concorrentes e tem que ser eliminados para que o bispo de Roma chegue a ser o governante do mundo. E ele foi um dos que usou o termo, porque vai vir uma nova ordem de nações que vão estar todas abaixo de um só governo, para que o mundo tenha paz. Tem que haver um governo global, que todos os respeitem, e que tem esse direito é o Papa, de governar o mundo. Ok. Essa foi a posição de Malak Martin. E ele disse, e nessa guerra de sangue, literalmente disse, um tem que eliminar aos outros, para que fique só um, o que vai governar o mundo no próximo milênio. E ele disse, o papado tem que ser o que domina. E explica nesse livro exatamente o que eu acabo de contar, a aliança santa. Ele revela o que era a aliança secreta. Agora Malak Martin torna público e diz, entre Ronald Reagan e João Paulo II fizeram um pacto de união para fazer cair o comunismo na Europa, e demonstra os feitos nesse livro. Uau, quantas coisas incríveis de como se logrou a caída do comunismo. Tremendo. Por exemplo, algo que eu li ali que nem sequer sabia. O Papa João Paulo II tinha em seu escritório e ao lado de sua cama um telefone vermelho. E o presidente dos Estados Unidos tinha do lado de sua cama e outra em seu escritório um telefone vermelho. E esses 2 telefones estavam interligados por linha direta e linha única. Isto é, se o Papa levantava o telefone auricular, naquela época não tinha celular, naquela época tinha telefone que era auricular. Se o Papa levantava o telefone, já tocava o do presidente dos Estados Unidos. E se o presidente dos Estados Unidos levantava o fone, lá tocava o telefone do Papa. E tinha essa comunicação direta. Até que finalmente planejaram como arrancar a Polônia do bloco soviético. Foi o primeiro país a sair. Bom, não vou contar muito da história, somente algumas referências ao livro de Malak Martin, porque ele dizia que nesse livro que um dos 3 concorrentes já foi eliminado. Era a União Soviética. E ele conta a queda do comunismo e como foi entre os Estados Unidos e o Vaticano que fizeram cair essa força opositora. Mas então, o tema de seu livro é como o papado precisa estar ligado na política para neutralizar a política dos Estados Unidos e para castrar a política dos Estados Unidos, e que o mundo seja controlado por um líder político que seja justo, equitativo e que tenha como princípio a Deus. Claro, isso é muito lindo na teoria, né? Malak Martin diz o único que tem essas características é o Papa. Porque o governo não pode ser totalitário, o governo não pode ser tampouco totalmente democrático, porque então
teremos um bom presidente que vai por um caminho e o outro governo vai por outro caminho e desfaz o que o outro fez, como ocorre nos Estados Unidos? Não. Tem que ser algo mais duradouro. E que mais duradouro para ser o que governa o mundo, um que tem milhares de anos de história? O papado é algo mais firme, mais seguro e que também é algo que tem base em Deus. Esse homem que busca a paz entre as nações, ele defende ali o direito que tem Roma de governar o mundo. Mas diz que quando isso chegar, todas as nações da terra terão de submeter-se. A única maneira de submeter-se é que seja um poder justo, porque a injustiça traz a rebelião. Então tem que ser um poder justo, mas também diz que tem que ser um poder que faça valer, que seja respeitado por todos. E ele diz que os Estados Unidos, a metade do mundo não aceita, não respeita, mas o Papa todo mundo respeita, e etc. E é, por assim dizer, uma propaganda para o papado, politicamente falando. É um livro de política. E o homem, sim, entende de política. Ele sabe todos os meandros do mundo. E também fala do poder que o Vaticano tem financeiramente no mundo. E como o Vaticano tem as rédeas nas mãos, porque são acionistas dos principais bancos do mundo. Ele mesmo revela. O Vaticano é dono do Banco da América, Bank of America, nos Estados Unidos. O Vaticano é o principal acionista. E revela outros bancos grandíssimos que operam não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. De maneira que o Vaticano controla tudo na política. A política se move por dinheiro. E o que tem dinheiro é o que tem poder para mandar. Vejam, é tremendo. Aí se pode ver as garras do inimigo. Aí se pode ver como o inimigo manipula as nações. Nesse livro, um livro diabólico. Sabem o que ele diz dos adventistas nesse livro? Diz: sempre tem havido no mundo gente que não se sujeitam e que são estranhos. E, teologicamente falando, há grupos que ele chama de minorias. Minorias, ou seja, são insignificantes, mas falam muito forte porque andam sempre atacando que a Igreja Católica é a meretriz e que o Vaticano é a besta. E menciona por nome as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, e menciona vários grupos pequenos, porque ele disse: o ecumenismo é a maneira de unir o mundo, mas há uns que são anti-ecumênicos, e entre esses estão os adventistas que não são ecumênicos. Sabe o que ele disse? Eventualmente, devem ser eliminados. Aí está, com letras maiúsculas. A minoria tem que ser eliminada, porque trazem discórdia e divisão no mundo quando se está buscando a unificação das nações. Claro, Malachi Martin cria que a solução era que os Estados Unidos fossem tirados do jogo. Tinha que ser eliminado como concorrente político para que o papado chegue a ser a cabeça da nova ordem mundial. Pena que Malachi Martin não tinha a informação que nós temos, a informação da profecia bíblica. E nós sabemos
que é certo. Em Apocalipse 13, aparece 2 bestas e não 3. Sempre os adventistas temos dito que o comunismo não está em Apocalipse 13. Portanto, não tem papel preponderante na profecia. Mas as 2 bestas de Apocalipse 13 são o Vaticano e os Estados Unidos. E essas 2 bestas, segundo Apocalipse 13, vão trabalhar de comum acordo. Vão dar as mãos através do abismo. Ellen White também confirma. E vão trabalhar de mãos dadas, porque a besta de 2 chifres vai formar uma imagem da besta e vai fazer com que todos os moradores da terra se submetam à primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, ao papado. Assim que estão trabalhando de comum acordo. Tudo isso está em Apocalipse 13. O que eu citei é literal. É o que está escrito na Bíblia. Literal, sim. Está acontecendo e vai acontecer também.